Graça e paz, igreja. Nós estamos juntos aqui, mais uma vez, celebrando ao Senhor nesse culto de adoração. Vocês estão percebendo que hoje nós não estamos no templo, por conta do novo decreto municipal. A gente entende que, por prudência, vamos estar transmitindo o culto de dentro do gabinete pastoral para evitar qualquer situação, né? Mas nós estamos felizes de estar juntos, nós e vocês, no mesmo Espírito, no primeiro dia da semana, o dia do Senhor, dia que Jesus ressuscitou dos mortos com poder e glória e nos tornou participantes da vitória da cruz. E como povo dele, nos alegramos e nos reunimos para adorá-lo. E eu quero convidar você então, como a gente sempre faz, a se conectar ao Senhor agora, ainda que em casa, todo foco de desatenção, todo som, se você tem alguma outra coisa ligada, outro programa, TV, desliga tudo, fica focado só nesse culto ao Senhor, se apresentando diante do Senhor. Vamos orar agora, apresentando nossas vidas a Ele. Feche seus olhos, eu quero te pedir nesse momento, vamos orar juntos. Senhor, nosso Deus e Pai, louvado, exaltado, bendito para sempre seja o Teu nome. Bendito para sempre, exaltado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Toda glória, todo louvor, todo poder, toda honra, toda exaltação e ação de graças sejam dadas ao Pai, ao Filho, ao Espírito de Deus. Ó Senhor, para todos sempre. Ó Senhor, nós como Teu povo estamos aqui para Te adorar, Senhor, para entregar a Ti a adoração e o louvor que o Senhor quer receber. Aquela adoração que não parte da boca, mas parte do coração, parte do espírito quebrantado. Ó Senhor, que assim o Senhor receba a verdadeira adoração em espírito e em verdade, ó Senhor, do coração do Teu povo, do espírito do Teu povo, Senhor, nessa noite, Pai. E também te pedimos que o Senhor fale conosco, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, Senhor. Vem falar, vem mover, Senhor, sobrenaturalmente em nossas vidas. É o que oramos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Tem uma canção que diz: vem neste lugar, Senhor. Eu quero convidar você a cantar ela comigo. Enche este lugar, enche a minha vida. Tu estás assentado sobre os querubins, tu que estás entronizado em meio aos serafins, tu que estás aclamado por anjos, vem neste lugar. Estás assentado sobre um trono de glória. Tu que estás entronizado sobre os louvores do Teu povo, Jesus. Tu que estás aclamado por Tua igreja, vem neste lugar. Vem neste lugar. Enche este lugar. Enche este lugar. Enche a minha vida, Senhor, vem neste lugar.
lugar, enche este lugar, enche a minha vida, Senhor. Santo, Santo Jesus, estás assentado sobre os querubins, estás entronizado em meio aos serafins. Estás aclamado por anjos, vem neste lugar. Clama ao Senhor isso, porque estás assentado sobre um trono de glória. Vem com teu trono sobre este lugar, Jesus, porque estás entronizado louvores do teu povo, Jesus, estás aclamado por tua igreja, vem neste lugar, vem neste lugar, enche este lugar. Enche minha vida, Senhor, vem neste lugar, enche este lugar, enche este lugar. Jesus, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Jesus, te entronizamos, declaramos que és Rei, que és Rei, tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvor. Diga ao Senhor, a ti fazemos um trono de louvores. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Toma o teu lugar.
estamos nós aqui. Sim, tu és santo, tu que habitas entre os louvores da igreja. Tudo é para ti, só pra te adorar. Estamos nós aqui, Senhor. Tudo é para ti, só pra te adorar. Estamos nós aqui, Senhor. Você pode dizer ao Senhor: tudo é para ti. Tudo é para ti, só para ti, Jesus, só para te adorar. Estamos nós aqui, declare a Ele: estamos nós aqui, estamos nós aqui, tua presença, Senhor. Estamos nós aqui, Jesus. Aleluia. Deus é bom em todo tempo. Amém, queridos. Antes da gente compartilhar a palavra, eu gostaria de pedir a todos os irmãos que estivessem em intercessão pelos irmãos enfermos da igreja. Nós temos vários irmãos na igreja que estão passando por problemas de saúde. Giovano foi operado, graças a Deus ele está em casa, mas está precisando da intercessão dos irmãos. Ele fez uma cirurgia e está lá no pós-operatório. A Bené, a Virna e a sua família, né, estão enfermos com vários sintomas de virose e precisam também da intercessão dos irmãos, né? O esposo da Virna também estejam orando, né? Então, outros irmãos que estão passando por enfermidade precisam da intercessão da igreja. Então, se você está bem, está em paz, não é? Ora pelos irmãos, intercede pelos irmãos, pede para Deus trazer cura, unção de cura sobre a vida deles. Ore pelo seu pastor também. A gente tem tido uma asma persistente aí com já quase 3 semanas de asma. Então a gente está também precisando da intercessão dos irmãos. Ore pela Nívia, que também está tentando vencer uma infecção. Então, todos os irmãos que precisam de intercessão precisam da oração da igreja. Pastor ora, o irmão ora, o líder ora, mas é a oração do povo de Deus que faz com que os céus se abram sobre a vida das pessoas. Então estejam orando, tá bom? Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Sofonias. Como eu tenho certeza que provavelmente faz tempo que você não abre nesse livro, vou dar um tempinho para você abrir aí, Sofonias, capítulo 3. Se eu der umas suspiradas, vocês não se impressionem, não se assustem, é por causa da falta de ar, mas está tudo em paz, tá? Está tudo tranquilo. Sofonias, capítulo 3, a partir do versículo 1. A palavra diz: Ai da filha
cidade rebelde e imoral, obscena e opressora. Não dá ouvidos à sabedoria, tampouco aceita qualquer correção. Não confia em Yahvé, o Senhor, nem se aproxima do seu Elohim, Deus. Entre o próprio povo da nação, os seus líderes são leões violentos que rugem o tempo todo. Seus juízes são lobos vespertinos que tudo devoram e nada deixam para o dia seguinte. Os seus profetas são levianos, homens ardilosos e traiçoeiros. Os seus sacerdotes profanam o sagrado e violentam a lei. No meio desta cidade está Yahvé, o Senhor, que é justo e jamais comete um ato maldoso. A cada manhã ele ministra o seu direito e retidão, dia após dia, sem nunca falhar. Mas o injusto não se envergonha, nem se arrepende da sua injustiça. Eis que exterminei nações, todas as suas fortalezas estão arrasadas. Deixei desertas as suas ruas, suas cidades estão completamente arruinadas. Nem uma só pessoa sobreviveu, ninguém. Então eu mesmo declarei à cidade: com certeza, agora me dedicarás à tua reverente obediência, pois deste modo a destruição não chegaria à tua habitação, nem cairiam sobre ela todos os meus castigos. No entanto, eles ainda estavam ávidos por praticar todo tipo de malignidade. Sendo assim, esperai por mim, adverte Yahvé, no dia em que eu me levantar para expressar meu testemunho de acusação. Porquanto decidi ajuntar as nações, reunir os reinos e derramar a minha ira sobre eles, todo o furor da minha indignação. E então o mundo todo será consumido pelo fogo do meu zelo e da minha ira. E assim havereis de purificar os lábios dos povos, para que todos eles invoquem o nome de Yahvé e o sirvam espontaneamente e com o mesmo espírito. Desde além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, o meu povo disperso, me trarão suas ofertas. Naquele dia não sereis mais humilhados pelos seus muitos atos de rebelião, pois retirarei desta cidade os que se orgulham da sua soberba. Nunca mais sereis arrogantes no meu santo nome, no meu santo monte, mas conservarei no meio da cidade os mansos e humildes, que se refugiarão em o nome do Senhor, Yahvé. Portanto, o remanescente de Israel não praticará mais malignidades, nem injustiças, não faltará com a verdade, nem se encontrará nas bocas dessas pessoas qualquer engano ou falsidade. Eles se alimentarão e descansarão tranquilamente, sem que nada nem ninguém os perturbe. Canta, pois, alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e exulta de todo o coração, ó cidade de Jerusalém. Eis que Yahvé anulou a sentença de execução que havia contra ti, e fez retroceder todos os teus inimigos. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Daqui por diante não temerás mal algum. Naquele dia se assegurará a Jerusalém: não temas, ó Sião, não deixes as tuas mãos desanimarem, nem se enfraquecerem. Yahvé, o Senhor teu Deus, está no meio de ti, agindo poderosamente para te salvar. Ele terá enorme prazer em ti, e com seu amor te renovará completamente e se alegrará contigo em grande comunhão, com brados de vitória e júbilo. Eu mesmo reunirei os que lamentam a falta de festas solenes, os que se afastaram da vossa companhia, a fim de que isso não mais vos pese como humilhação. Nessa época atuarei severamente contra todos os que te oprimem, salvarei os aleijados e ajuntarei todos os dispersos, farei com que sejam honrados e respeitados em toda a terra onde foram envergonhados. Então, naquele tempo,
vos reunirei. Naqueles dias eu mesmo vos trarei de volta para casa. Eu vos darei a honra e o reconhecimento entre todos os povos da terra, quando enfim eu restaurar a vossa sorte e trouxer vossos cativos de volta diante dos teus próprios olhos. Garante Yahvé, o Senhor. Aleluia. Senhor, fala conosco pela tua palavra, pelo teu Espírito. Vem falar ao nosso coração, Senhor. Vem falar, ó Senhor, a tua verdade, a tua palavra viva. Ó Pai, a tua palavra diz que a tua palavra é como um fogo, ó Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha. Vem, ó Senhor, esmiuçar a penha, a rocha do nosso coração. Vem incendiar o nosso espírito, o nosso coração com a tua palavra, Deus. Vem nos edificar, nos purificar, nos santificar, ó Senhor, pela tua palavra. Nos consolar, nos exortar, nos fazer alinhar ao Espírito do Senhor e à pessoa de Jesus. Vem nos fazer semelhantes a Jesus. Fala conosco, Senhor. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Ó Deus, eu olho para esse texto, eu estava lendo esse texto esses dias, Nívia estava lendo comigo na nossa devocional, e esse texto me impactou profundamente. Eu falei, vou compartilhar com meus irmãos em Cristo. Esse é um texto tão atual, né? Tão contemporâneo. Ai da cidade rebelde e imoral, obscena e opressora. Não aceita correção, não confia em Yahvé, o Senhor, nem se aproxima de seu Deus. Eu acho tão interessante porque o Senhor não estava falando das pessoas do mundo, dos ímpios, das nações pagãs. Ele estava chamando de tudo isso o povo dele. Ele estava chamando o povo dele de cidade imoral, de cidade rebelde, obscena e opressora. Então, imagine o nível de indignação que Deus estava em relação ao seu povo. Deus estava indignado com a postura de vida do povo de Israel. E ele fala, então, no versículo 3, que os líderes, até os líderes da nação, são leões violentos que rugem o tempo todo. Os juízes da nação são lobos, os líderes espirituais da nação eram lobos que devoravam tudo e não deixavam nada para o dia seguinte. Os profetas da nação eram levianos, ardilosos e traiçoeiros. Os sacerdotes da nação eram profanadores de tudo que era sagrado diante de Deus e violentaram a própria lei de Deus. Que situação terrível, né? Sabe, irmãos, e o texto fala, no meio dessa cidade, no meio dessa podridão toda, no meio desse caos espiritual, no meio dessa prostituição espiritual, no meio dessas trevas espirituais, no meio dessa crise louca de existência, crise de identidade do povo de Deus. O versículo 5 fala, ali bem no meio da cidade está Yahvé, o Senhor. O Senhor está diante de tudo isso, contemplando a ação do seu povo. A cada manhã ele ministra direito e retidão, sem nunca falhar. Sabe? E sabe o que é interessante? É como se Deus fosse a própria testemunha viva contra o tipo de vida que o povo dele estava levando. Não parece ser muito diferente da nossa realidade como igreja nessa geração. O Senhor tem levantado há algum tempo profetas, homens e mulheres de Deus,
que tem se levantado entre as nações, chamando a igreja a um posicionamento, chamando a igreja ao arrependimento, chamando o povo de Deus para um alinhamento à sua vontade. Mas por todo esse tempo nós temos ignorado, nos feito de surdos diante do chamado ao arrependimento que Deus tem nos dado, do chamado ao posicionamento, de uma aliança verdadeira com Ele. Nós temos ignorado todos os avisos de Yahvé. Nós temos fingido que somos surdos diante do clamor do Espírito para que nos santifiquemos, para que abandonemos os nossos pecados, para que vivamos uma vida de intimidade com Deus, para que sirvamos a Deus de forma reverente, para que levemos a sério a santidade do Senhor, para que tenhamos comunhão com o Pai. O texto fala que no meio desse povo está Yahvé, executando direito e retidão, sem nunca falhar, dia após dia, após dia, após dia, o Senhor está presente, testemunhando toda essa vergonha praticada pelo povo de Deus. E o texto fala, mas o injusto não se envergonha, nem se arrepende da sua injustiça. Mesmo diante do Senhor, mesmo diante da palavra, mesmo diante dos profetas de Deus que têm dia e noite sido atiçados pelo Espírito Santo para profetizar posicionamento e arrependimento para o povo de Deus. O texto diz que era uma realidade muito parecida com a nossa. O injusto não se envergonha, o injusto não se constrange, não se arrepende de praticar injustiça. Aquele que está na injustiça continua na injustiça, aquele que está na malignidade continua na malignidade, sabe? Não existe constrangimento em praticar o mal diante do Deus vivo. E o texto fala, eu exterminei as nações, eu arrasei todas as fortalezas de todos os países, eu deixei desertas as ruas das cidades. Isso te lembra alguma coisa? Isso está te lembrando alguma realidade contemporânea? Eu deixei desertas as suas ruas. As suas cidades estão completamente arruinadas. Ninguém sobreviveu. E o texto fala, então agora, depois disso que eu fiz, com certeza eles vão me dedicar obediência e reverência. E o texto fala, porém, eles ainda estavam ávidos por praticar todo tipo de maldade. Sabe, isso é algo terrível. Ele fala, agora eles vão me dedicar à obediência. Eles estão vendo o que eu estou fazendo no mundo inteiro. Eles estão vendo o que eu estou fazendo com as nações. Eles estão vendo o que eu estou fazendo com os povos, com as cidades. Eles estão vendo a minha ira sendo derramada sobre o mundo. Agora eles vão se posicionar. Agora eles vão me obedecer. Agora eles vão se alinhar. E o texto fala, eles vão fazer isso pelo menos por temer que a habitação deles também não seja destruída, para que a vida deles não seja devastada. E o texto fala que apesar de terem visto tudo o que Deus fez, eles continuavam sedentos, ávidos para praticar todo tipo de malignidade. Não é um tipo ou outro. E ele está falando isso sobre o povo dele. O povo de Deus, mesmo vendo toda a devastação resultante do pecado das nações, da rebelião dos povos, da ira de Deus sendo derramada sobre sua geração,
as cidades devastadas, as ruas desertas. Deus falou, agora eles vão se posicionar, para que essa devastação não chegue até eles. E o texto fala, eles ainda estavam sedentos para praticar todo tipo de malignidade, todo tipo de pecado, todo tipo de lixo, de porcaria. Eu tenho muito temor, meus irmãos, de que não estejamos levando a sério o que Deus está fazendo na terra. De que não tenhamos percebido que é tempo de arrependimento, a começar pelo povo de Deus. Que é tempo de chorarmos verdadeiramente, prantearmos diante do Senhor, nos prostrarmos diante do Senhor, nos arrependermos dos nossos pecados, confessarmos ao Senhor a nossa leviandade, o nosso egoísmo, o nosso egocentrismo, nosso desejo por satisfazer a nossa carne e não a vontade dele. Devemos confessar ao Senhor a nossa culpa, a nossa falta de posicionamento como igreja, a nossa falta de compromisso com a santidade de Deus, a nossa falta de compromisso com as pessoas que estão se perdendo, descendo ao abismo do inferno diariamente, e estamos de braços cruzados como igreja. Uma geração está se perdendo toda, tem uma geração inteira se perdendo, e a igreja continua dormindo. Filhos de crentes estão indo para o inferno e os pais estão dormindo. Nós somos uma geração maligna e corrompida que tem recebido a oportunidade de se arrepender, de se posicionar, de ser igreja do Senhor. Sabe, irmãos, eu tenho muito temor, porque quando Jesus veio, ele subiu num lugar alto e contemplou Jerusalém. E o texto fala que ele lamentou sobre Jerusalém. Ele levantou um lamento sobre Jerusalém. E ele falou, Jerusalém, Jerusalém, que mataste os teus profetas. Quantas vezes eu quis te aninhar, como uma galinha ajunta os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas você não quis. E agora você não está reconhecendo o tempo da sua visitação. Jesus estava no meio deles, Jesus estava entre eles, e eles não reconheceram o Messias, não reconheceram que era tempo de arrependimento, que era tempo de posicionamento. Pelo contrário, crucificaram a Jesus, aquele que tinha vindo salvá-los. E eu fico olhando que nós, como povo de Deus na terra, temos contemplado o agir de Deus sobre essa geração. Essa devastação sobre as nações é simplesmente a justa sentença de Deus sobre a impiedade, a malignidade, a prostituição, a idolatria, o satanismo, a bruxaria, a consagração de crianças ao inferno, o aborto, o adultério, o divórcio, a falta de santidade da igreja, a sexualidade desenfreada, o homossexualismo. Tudo o que o homem tem feito, o que essa geração tem feito para afrontar a santidade de Deus, para afrontar a glória de Deus. E o Senhor está dando uma oportunidade de arrependimento, executando sua justiça sobre as nações com essa pandemia. Mas os primeiros que têm que se arrepender somos nós, o povo de Deus, que tem andado entorpecido, embriagado consigo mesmo, embriagado com a própria vida,
com o próprio divertimento, com o próprio lazer, com as próprias distrações, embriagado com a sua própria essência. Nós temos vivido a nossa vida e não temos vivido o propósito de Deus nessa geração. Que igreja é a igreja da nossa geração? Quem é você como igreja? As pessoas olham para nós e nos ridicularizam. O mundo olha para nós e zomba de nós e faz sarcasmo de nós. E não é porque somos o povo de Deus injustiçado, é porque não estamos expressando a glória de Deus para o mundo. O mundo não consegue ver a glória de Deus através da nossa vida. Por isso eles fazem pouco caso da igreja, da mensagem do Evangelho, da mensagem de arrependimento. Porque nós pregamos uma mensagem que não vivemos. Pregamos um Evangelho sem necessidade de arrependimento. Pregamos um Jesus sem necessidade para sermos dele, mudarmos de vida. Pregamos os benefícios do Evangelho sem pregarmos as responsabilidades e falarmos sobre o pecado que precisa ser perdoado em nossa vida e abandonado por nós. Nós pregamos o Evangelho pela metade, vivemos o Evangelho pela metade, contaminamos essa geração com uma falsa graça, com um falso reino, com um falso Messias, com um falso Cristo que não é esse que está na Bíblia. Nós precisamos nos arrepender de termos vivido pela metade o que Deus quer que vivamos por inteiro, de termos entregado pela metade o nosso coração em vez de entregar por inteiro, sabe? E o mais assustador nesse texto é que o Senhor fala: eu, depois de ter feito tudo isso, falei comigo mesmo, agora eles vão me levar a sério. Agora eles vão perceber que eu estou falando sério. E o texto fala, que nada. Eles continuam sedentos para cometer todo tipo de malignidade. Você continua sedento para cometer todo tipo de malignidade? Você continua com sede, ávido, para cometer todo tipo de pecado, para continuar vivendo uma prática de malignidade em sua vida, apesar de todos os sinais de Iavé sobre sua vida, sobre essa geração, tudo que está ao seu redor? Tem gente que fala, sabe o que para mim? Pastor, como é que a gente ouve Deus? Como é que Deus fala? Gente, se vocês não estão ouvindo Deus falando através das circunstâncias, através de tudo que tem acontecido na terra, através do noticiário, se você não consegue ouvir Deus através dessa situação que estamos vivendo na terra, você está surdo e cego espiritualmente, porque Deus está não só falando, Ele está gritando para essa geração. Ele está dizendo, eu sou santo, se arrependam dos seus pecados, se posicionem, voltem-se para mim. E a única maneira que temos de nos arrepender dos nossos pecados é entregando o governo da nossa vontade, da nossa vida a Jesus, que morreu na cruz por nós, que entregou a vida dele para nos salvar, que derramou o sangue dele para perdoar os nossos pecados e nos fazer viver uma vida acima da pecaminosidade, acima da malignidade. Podemos sim viver aquilo que Deus quer que vivamos. Estamos com uma chance de ouro. Esse é o ponto de virada. Esse é o ponto da virada.
eu acho que estamos tendo a oportunidade de fazer a curva na beira do precipício e voltarmos a nos alinhar ao caminho de Deus para o seu povo. Se não fizermos essa curva agora, o despenhadeiro espera o povo de Deus. Mas o Senhor, tão misericordioso e tão generoso, está nos dando a oportunidade de nos arrependermos para sermos dele, para vivermos o propósito dele nessa geração, para sermos luz nessa geração perdida na escuridão, para pararmos de praticar malignidade, como povo de Deus, pararmos de cometer pecados. Deus está te dando a chance de se arrepender, de se posicionar. Larga esse maldito pecado. Larga essa maldita prática que tem afastado você de Deus, que tem empurrado sua vida para o abismo. Jesus pode libertar você e te tornar um homem santo, uma mulher santa. O texto fala, no versículo 13, que o remanescente, aqueles que sobrarem do povo de Deus, não praticarão mais malignidades nem injustiças, não faltarão com a verdade, nem se encontrará na boca dessas pessoas qualquer engano ou falsidade. Eles se alimentarão e descansarão tranquilamente, sem que nada nem ninguém os perturbe. Essa é a promessa de Deus para os que se posicionarem. O texto diz aqui também, no versículo 9, que o Senhor, através dessas circunstâncias, haverá de purificar os lábios das nações, para que todos eles invoquem o nome de Yahvé e o sirvam espontaneamente e com o mesmo Espírito. Essa situação é uma oportunidade que Deus está nos dando como povo de Deus. Primeiro, de nos posicionarmos, nos arrependermos. Segundo, de sermos instrumento dele entre as nações, entre as pessoas, entre as famílias dessa cidade, entre a nossa família, entre os nossos amigos, colegas de trabalho, vizinhos, para que eles invoquem o nome do Senhor, para que eles se voltem para o Senhor, para que eles se arrependam dos seus pecados e conheçam a Jesus, para que eles sirvam a Deus espontaneamente, com o mesmo Espírito que o Senhor nos deu, o Espírito Santo. Nós temos a oportunidade de proclamar o Evangelho no meio da pandemia. O que você tem feito? Além de tirar selfies para suas redes sociais. O que você tem feito? Além de postar memes nas suas redes sociais. O que você tem feito para ser instrumento de Deus para aqueles que estão totalmente perdidos nesse momento que o mundo está vivendo? Como igreja de Deus, o que você está fazendo? Que tipo de vida você está tendo? Que testemunho de vida você está dando para as pessoas? O que tem saído de sua boca é presença de Deus? Entende, irmãos? Eu acho fantástico, porque a palavra fala, nós lemos recentemente no Novo Testamento, que fala que os profetas, em Hebreus fala isso, os profetas do Velho Testamento, da Velha Aliança, eles receberam do Espírito Santo a revelação de que quando eles profetizavam, eles não estavam profetizando para eles mesmos, mas para nós. Não é lindo isso? Essa profecia não foi somente para aquele povo daquela época.
essa profecia foi escrita também para nós, para que fôssemos edificados, para que fôssemos alinhados à vontade dele, através dessas palavras proféticas que Deus usou Sofonias para dizer. Então é tempo de posicionamento, é tempo de arrependimento. Amém? Tem uma música, há muito tempo a gente cantou essa música aqui na igreja. Eu acho que só quem vai lembrar é Hélida, né, Hélida? A ministra de louvor. Eu vou ler só o refrão que diz assim: este é o tempo de lançar a semente, pregar a palavra, viver o evangelho. Este é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é este, ele vem, ele vem, ele vem. Vinde fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem, e de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem, vem. O Espírito e a noiva dizem, vem. Você e eu somos a noiva do Senhor. Você tem dito, vem, Jesus. Maranata, vem logo, Jesus. Eu estou preparado, eu estou preparada para a tua vinda. Porque senão, meu irmão, minha irmã, está na hora de começar a se preparar. Porque Ele está às portas. Ele vem, Ele está vindo e Ele está com pressa. E Ele já começou a derramar a sua fúria e a sua ira entre as nações. É tempo de posicionamento, de alinhamento, de arrependimento. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, ó Deus, não permita que a Tua palavra passe por nós sem nos agarrarmos a ela, Senhor. Não queremos deixar a Tua palavra passar, Senhor. Queremos estar agarrados à Tua palavra, Senhor, com toda a nossa força, Senhor. Queremos nos agarrar à Tua palavra, Senhor, e não só guardá-la no nosso coração, para não pecarmos contra Ti, mas queremos, Senhor, no nome de Jesus, sermos praticantes de tudo o que o Senhor tem nos ensinado, de tudo que o Senhor tem falado pelo Teu Espírito para nós. Nos ensina a praticar a Tua palavra, Senhor, a viver a Tua palavra e a sermos cheios do Teu Espírito Santo, abandonando toda prática maligna, tudo que te desonra, abandonando o pecado e vivendo a santidade do Senhor em nossa vida, a plenitude da vida de Deus em nossa vida através de Jesus. Vem nos encher de Ti, Jesus. Vem nos atrair para Ti, Jesus. Vem nos ensinar de Ti, Jesus, pelo Teu Espírito Santo, pela Tua palavra, por experiências contigo. Nos dá experiências contigo, Senhor. Nos dá experiências contigo, Espírito Santo. Nos dá experiências contigo, Pai eterno. Experiências sobrenaturais. Experiências com a Tua presença, Senhor. Ó Deus, nos faz viver a Tua vontade em toda a sua plenitude, de forma completa e não pela metade. Antes de morrermos, queremos cumprir o propósito para o qual o Senhor nos chamou à existência. Queremos marcar poderosamente com a Tua presença essa geração, com a marca da Tua presença, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, querido. Que Deus abençoe sua vida. Lembrando a você que quarta-feira nós estamos com estudo na carta de 1 Pedro, às 8 da noite. Temos um encontro marcado. Já ligue sua internet no Facebook da igreja, que é facebook.com/igreja Esperança Barreiras, e estaremos estudando às 8 da noite a carta de 1 Pedro, tá?
Que Deus abençoe sua vida, sua família. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês, Igreja do Senhor, agora e para sempre. Amém.